Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado hoje, dia 4 de outubro, fechando mais uma semana, uma sexta-feira. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas. Show de bola? Partindo direto para o gráfico, tá pessoal? A gente teve um dia Ibovespa bem fraco, volatilidade baixa, né? O candle aqui pequenininho, volume bem abaixo da média, tá? E ainda bem travado o Ibovespa. Para baixo segue o suporte no 129.400 e para cima a resistência no 134. O que acontece, pessoal? Pode ser que o Ibovespa esteja tentando consolidar um fundo aqui nessa região, olha, um fundinho um pouco mais alto que esse aqui. Quem sabe para na semana que vem tentar armar um pivô de alta, olha. Pivô de alta esse que precisa fechar aqui com volume comprador acima da região dos 134.500, 135 mil pontos. Quem sabe o Bovespa aí podendo formar um fundo nessa região para tentar quebrar essa resistência de curto prazo e retomar o viés mais comprador novamente, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok? Lembrando que amanhã tem o vídeo do nosso panorama swing trade, né, o panorama semanal, e aí eu dou uma olhada com mais calma no gráfico semanal para a gente olhar ali os parâmetros e comentar um pouco mais detalhado, ok? O dólar segue mais travado, né, pessoal, bem fraco, um volume vendedor acima da média, então vale a atenção. Se o dólar começar a fechar abaixo de 5.385, expectativa de retomar o viés retomar não, mas iniciar o viés mais vendedor, uma tendência de baixa no curto prazo, com o próximo alvo na zona de suporte dos 5.165. Tá? Então, bastante cuidado aí com o dólar ainda preso numa região de congestão, mas se começar a perder suporte, fechar abaixo, expectativa iniciar, né? Ou seja, mais uma movimentação, um viés um pouco mais negativo, em linha com o que eu acabei de comentar do Ibovespa. Se de fato o Ibovespa está ali tentando formar um fundo para tentar romper resistência de curto prazo, iniciar um pivô de alta, a gente entende que o dólar de fato ele pode quebrar essa zona de suporte, dado que a gente tem dólar, a gente tem bolsa para cima e dólar para baixo. Tá? Não é o que a gente tem agora, mas é só um contexto que pode vir a acontecer, ok? Indo lá fora já. Opa, não é essa, é essa. Deixa eu fechar isso aqui. S&P, tá, pessoal? Hoje uma alta de 0,90 até o momento, né? Volume ainda baixo, mas tá com cara de vir para fazer o pivô aqui em cima, que a gente comentou, né? Ele fez o pivô de alta, passou pelo processo de correção em topo, testou o antigo ponto de resistência aqui como um suporte, voltando para romper o topo, tá? E aí acionar um novo pivô de alta, um movimento técnico muito bonito, próximo alvo a região de 5.840 aí pro S&P 500. Já o Dow Jones uma alta de 0,80, também querendo sair de congestão em topo. Volume, apesar de estar baixo, segue uma tendência de alta no curto prazo. Próximo alvo a região dos 43.130. O índice da Nasdaq também se recuperando, hoje uma alta de 1,12. Testou aqui antigo ponto de resistência como um suporte, muito bonito movimento técnico. E rompendo os 18.300, abre espaço para buscar topo principal nos 18.670. Tá? E com isso a gente vê os mercados lá fora, no fechamento da semana, voltando aí esse viés, né, de querer retomar uma movimentação mais direcional para cima. A gente vê o petróleo hoje iniciando o processo de correção 0,34, mas já quebrou o viés de baixa, ou seja, o viés negativo, e iniciou um viés de alta, tendo que a gente teve aqui um pivô de alta, tá? A gente viu aí, deixa eu só trocar essa cor. A gente viu o petróleo sair dessa tendência, né, de topos e fundos descendentes e fazer um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, um novo topo mais alto que o topo anterior, um viés agora um pouco mais comprador, visando lá a região dos 82 dólares, tá? Muito ligado também por conta da questão
tensa lá fora do Oriente Médio, então a gente viu o petróleo aí voltando viés comprador, ok? Minério de ferro também acabou ganhando bastante força no final da semana passada, rompeu o canal de baixa, virou o viés negativo para um viés comprador, passando por um processo de correção, começou a fechar acima dos 110, 111, aciona um novo pivô de alta, e aí sim a gente tem a retomada de uma reversão de tendência. Tá? A gente estava trabalhando dentro de um canal de baixa, tendência de baixa no curto prazo. A partir do momento que a gente passa a ter essa quebra de estrutura, que é uma movimentação de alta, um fundo mais alto e um topo, ou seja, um pivô de alta, a gente quebra essa estrutura anterior e entende que agora o minério de ferro volta a ter aí um movimento, né, a probabilidade mais de para cima, ok? E a gente pode trabalhar com alvo lá na região do topo anterior, olha, dessa estrutura de baixa, que é um alvo lá na região dos 122 dólares para o minério de ferro. DXY, bonito, rompendo congestão em zona de suporte, rompendo linha de tendência de curto prazo, voltando para um viés mais positivo, mais comprador, depois de basicamente um mês aqui caindo, e agora retomando aí um viés mais comprador. Lembrando que para a gente ter uma reversão de tendência é necessário um pivô. Por enquanto a gente tem uma perna só de alta, tá? É necessário uma correção e um pivô para, de fato, reverter a tendência. Nikkei ainda segue muito feio o gráfico, 0,22 de alta só. O DAX voltou a testar aqui linha de tendência de curto prazo, hoje deixou uma barra compradora, podendo aí retomar a movimentação de alta, segue tendência de alta no curto prazo. Para acionar um novo pivô, precisa romper os 19.500 pontos, e aí passa a ter alvo nos 19.800. Hang uma queda de 1,41, buscou lá o nosso alvo do topo, né? Olha, nosso alvo não, né? Na verdade a gente marcou aqui de referência, mas já começa a sentir uma certa dificuldade. Subiu muito, né? Em linha reta, não teve correção ainda. Não tem nada para fazer, tá? E Moex também passando por um processo de correção, fez uma movimentação de alta, quebrou o viés vendedor no curto prazo, né? Estava trabalhando aqui num canal de baixa, agora conseguiu romper, fez um processo de correção. Para acionar um pivô de alta, precisa romper e fechar acima dos 2.890. Dando uma olhada. Opa, acelerado. Não, primeiro tem commodity cripto ainda, né? Ouro, meus amigos, ainda segue trabalhando em correção em topo, tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo, passando por um processo de correção em topo. E para cima temos alvo lá na região dos 2.730, depois a região dos 2.820, tá? Bem bonito o movimento do ouro. A gente tem o gás sentindo uma dificuldade para dar sequência no dia de hoje, uma queda de 4,5%, podendo de fato fazer uma correção um pouco mais ampla se vier fechar com essa barra aqui numa região de topo. Tá? Porque quando a gente tem o acionamento de um pivô de alta, olha, logo em sequência vem uma barra dessa aqui vendedora, ele quebra totalmente essa expectativa de alta e pode iniciar um movimento aqui, ou seja, uma correção um pouco mais para baixo. Tá? A prata 0,66, olha, ontem a gente comentou sobre ela, né, tá com cara de vir para testar esse topo. Hoje chegou a violar, mas não fechou acima. Para confirmar esse pivô, precisa fechar acima dos 32,60. Tá fechando aqui acima, sonando de fato um pivô de alta, a gente começa a trabalhar com alvos mais longos aí para prata. Agora sim as criptos, meus amigos, retomando, hoje uma leve alta de 2,5%. E quem sabe o processo de formação de um fundo aqui, o que seria muito interessante, dado que a gente tem uma bandeira de alta no semanal, mas que no curto prazo um canalzinho de baixa, né, pelo gráfico diário. Só que se segura nessa região, olha, inclusive tem as três médias aqui, olha, segurou na média móvel de 200, deixou aqui um padrão de martelo invertido, olhando bem o curto prazo, tá, pessoal? Pode ser a tentativa da formação de um fundo nessa região, para quem sabe tentar fazer isso aqui, olha, movimentação de alta, corrigiu, não jogou lá para a linha de suporte, assim como jogou aqui nas outras vezes, e aí tentando quebrar essa estrutura e sair dessa congestão, quem sabe iniciando o processo da formação de um fundo nessa região dos 60, 62 mil dólares. E agora, para confirmar esse viés de fato mais comprador, ainda precisa subir mais um pouco, né? Precisa fechar lá acima dos 168, não, dos 68 mil dólares. Seria fechar acima desse ponto de resistência, o que seria acionar a bandeira de alta pelo gráfico semanal.
Ethereum, uma alta um pouco mais forte de 3,32. A zona de congestão ainda um pouco mais feio o Ethereum, né? Tá com uma cara, pessoal, pode ser um ombro cabeça a ombro, tá? Tava reparando bem, olha. Movimentação de baixa, ombro, cabeça, ombro, tá? Então, se o Ethereum consegue romper essa linha de pescoço lá pela faixa dos 2.700, a gente ganha um alvo aí do W lá para essa faixa de resistência, tá? Que seria nos 3.500 que a gente já havia comentado, ok? E caso venha perder a zona de suporte dos 2.100, próxima zona de suporte 1.900. Vamos dar uma olhada lá fora, a gente viu, resumindo o que a gente acabou de olhar nos mercados específico, o índice dos Estados Unidos, a gente tem aqui a melhor performance, não, perdão, a performance do dia de hoje nos setores, né, nos setores e ações do S&P 500. Então a gente olhando aqui, a gente vê claro e nitidamente um dia muito mais puxado pro positivo lá fora, inversamente ao contrário do que a gente viu ontem, um dia mais morno, assim como a gente viu hoje olhando aqui, setor de tecnologia positivo, setor de comunicação e serviço positivo, setor de energia, setor industrial, né, o setor financeiro que ontem apanhou, hoje se recuperando bem. Então a gente vê aí os setores da bolsa lá nos Estados Unidos dando uma recuperada em plena sexta-feira, ok? Se a gente coloca agora mundo afora, o que a gente viu ontem, um dia mais puxado para o negativo, hoje, na sexta-feira, a gente vê o mundo respondendo positivamente, tá? A gente vê Canadá, Irlanda, China, Japão, Índia, Israel, o próprio Israel aqui levemente positivo, olha. Doideira, hein? Que doideira, meus amigos. Brasil levemente positivo e Colômbia, Chile, enfim. Um fechamento na sexta-feira, mundo afora, mais puxado aí para um viés um pouco mais comprador, ok? Vamos ver o que melhor performou no dia de hoje, antes da gente partir para nossa bolsa novamente. Nikkei, tá, uma alta de 2,45, e o que pior performou foi o gás. Tá, o gás, como a gente viu, o gráfico dele agora há pouco no TradingView, negociando aí na faixa de menos 4,5%, tendo a pior performance de índice no dia e fechamento dessa semana, ok? Dito isso, vamos dar uma olhada, voltar para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois que mais caíram, e análise a pedido de vocês, teve bastante pedido hoje, e lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para segunda-feira, tá? Sempre é para o dia seguinte, mas hoje é sexta-feira, e lembrando que amanhã, sábado, sai o vídeo do Panorama Swing Trade, né, o Panorama Semanal, onde eu comento as análises com as ações interessantes aí para o decorrer da semana, beleza? E Duke, hoje uma alta de 8%, tá, pessoal? O volume comprador acima da média. Pode ser aqui uma deriva grande em Duke, né? Se a gente olha aqui pelo semanal, o papel pode estar com uma formação de um fundo. Vamos ver o que tem aqui, olha, o estocástico saindo da região de sobrevenda e o ABV querendo passar acima da média móvel de 50 novamente, tá? Não vejo uma compra aqui agora, tá, pessoal? Quem tem o perfil um pouco mais arriscado e comprou aqui embaixo, nessa zona de suporte, aí se deu bem, ficou bem posicionado, tem um stop curto de 5%, só hoje o papel subiu 8%. Então ficou muito bem posicionado. Lá na região dos 10,80 pode pensar em fazer uma saída parcial ou aguardar para ver se rompe de fato, tá? Por enquanto eu não vejo nada, mas é um ativo que sim, dá para ficar acompanhando, porque tem bastante espaço, caso for um pivô de alta, é um ativo que tem muito espaço para trabalhar aqui na ponta compradora. Segundo papel, rente 3, não vejo nada de interessante, acho um papel muito mais travado, zona de congestão, muito feio, tá? Para começar a ter alguma coisa interessante para o curto prazo, precisa romper essa LTB. Os dois ativos que mais caíram, Semin 3, não vejo mais nada, quem pegou foi lá embaixo. Última oportunidade boa foi aqui nesse pullback na média móvel de 20, e agora não vejo mais nada, deixa corrigir. Quem está comprado, eu ajustaria o stop para esse fundo aqui, tá? Lembrando que é por curto prazo. Carrefour, fechando aí a semana, perdendo o fundo, perdendo o suporte, acionando um pivô de alta e ficando com a situação bem feia Carrefour.
Bem feia. Porque no semanal, olha o que a gente tem. Trade de stop. Tá vendo essa barra aqui, olha? Eu sempre comento esse contexto com vocês, geralmente em contexto de topos, de resistência. Agora aconteceu no suporte. É uma barra, o que acontece, pessoal? Nessa semana ele fecha com um engolfo de alta em cima de uma zona de suporte. Ou seja, chama comprador. Né? Tem compra, zona de suporte, um engolfo. No rompimento da máxima aciona uma compra. Geralmente o stop da galera está aqui embaixo. Na semana seguinte, no caso a semana agora, que fechou no dia de hoje, ele volta para fechar lá na mínima. Então quem comprou aqui já se lascou, olha. Ele vem para fechar na mínima. E aí tem que topar os stops, tem que fechar as operações compradas, você tem que vender os papéis e acaba impulsionando a movimentação mais forte. Então bastante atenção, situação de Carrefour ficando bem feia, tá? Bem feia. A gente pode trabalhar aqui com alvo do rompimento desse fundo para baixo, próximo alvo 7,30. Bem feia a situação de Carrefour, tá? A pedido de vocês, Odontoprev, não vejo nada, papel muito lateral, horrível, tá? Horrível, 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 olha, tá num caixote gigante aqui, não tem nada para fazer, perdeu uma zona de suporte aqui dentro desse caixote, expectativa que retorne lá para a extremidade do suporte na região dos 10,20, bem feia aí o Odontoprev, mas não é um papel que eu venderia não. Fleury, não vejo nada de interessante também no papel, segue o processo de correção. Vamos ver se tem alguma coisa no semanal. Cara, papel ainda bem bagunçado, tá? Por enquanto não vejo nada. Não vejo nada. A zona de suporte, olha aqui, ó. Se esse mesmo contexto de fechamento aqui fosse aqui embaixo, daria para tentar um trade de contratendência. Né? Mas como aconteceu aqui, olha, é uma região de suporte. Quem tem o perfil mais arriscado, ok. Eu não faria. Mas no rompimento dos 15 com 0,15, para quem quiser tentar, stopzinho na mínima, stop de 1,41, para tentar um repique até média móvel de 9, 2%, depois até média móvel de 20, 4%. É a única coisa que eu vejo, tá? Mas não é nada que me agrade muito, não. Vamos ver se tem alguma estocástico na sobrevenda. Me chama muita atenção ainda não. Ambev ainda não vejo nada, segue aqui o processo de correção, acionou o pivô de alta, rompendo congestão, agora voltou para corrigir. O que a gente tem aqui de possibilidade é o trade de correção. Movimento de alta, corrige, volta da média móvel de 9, ela se mantém ascendente, no rompimento da máxima tem uma compra, stop na mínima, tentar pegar a continuação do movimento. BBAS, meus amigos, a gente comentou aqui, olha, ombro, cabeça, ombro, o alvo lá embaixo nos 25,50. Tá até marcado aqui já ombro, cabeça, ombro que eu trouxe para vocês. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Rompimento da linha de pescoço, barra de ignição, barra que aciona esse ombro, cabeça, ombro. A gente comentou de venda aqui. Stop aqui ou aqui em cima. Para tentar carregar o alvo principal até lá embaixo. Mas aqui já daria para fazer uma saída parcial, dado que já deve ter dado o alvo de 100%. Tá? Olha. Vou projetar aqui. Olha lá, falei. Então, já deu a oportunidade de fazer aqui pelo menos uma saída parcial. Para quem pegou, chegou a andar 3,87 com risco aí de 2%, né? A única coisa que eu vejo, tá? Por enquanto não vejo mais nada. Bradesco. A gente comentou dessa possibilidade de pullback aqui, olha, que a gente mapeou nessa região dos 12,67, desde quando ela perdeu essa zona de suporte aqui em cima, né? Olha. Quando ela perdeu essa zona de suporte aqui em cima, a gente comentou que zona de suporte interessante seria lá na região dos 12,63. Pois bem, marcou um fundo aqui, ganhou a força compradora novamente, bateu em ponto de resistência, agora deu uma travada. Para retomar o viés comprador, precisa fechar acima desse topo aqui, o que seria fechar acionando um pivôzinho de alta aqui, olha. Trabalhando com esse contexto, movimento de alta, essa correção, esse movimento de alta, correção, e um pivô aí abre possibilidade para ir buscar o topo lá nos 14,30, tá? Mas por enquanto ainda não vejo nada. Vamos ver o semanal se tem alguma coisa. Ah, não vou olhar o semanal não. O semanal tá bonito, hein? Mas eu falo na semana que vem. Semana que vem não, perdão. Na manhã. Casas Bahia. Cara, qual foi desse papel, cara? Não é um papel que eu opero, viu? Acho que eu nunca fiz uma operação em Casas Bahia. Mas está em zona de suporte, né?
Se a gente passa aqui para trás, ó, zona de suporte. Fronteirinha de gap, ó, tem um gapzinho aqui, ó. Veio nessa fronteira de gap, deixou uma barrinha ontem comprador aqui. Assim, 4,72 tem uma compra. Stopzinho na mínima dos 4,38 e stop de 7%. Para tentar um retorno pelo menos da média móvel de 20%, 12%. Pode ser. Não é o que eu faria porque não é um papel que eu gosto de operar, mas tecnicamente tem uma posição aqui de contra tendência, tá? ABCB4 não vejo nada por enquanto. Tá no meio do caminho aqui, olha, perdeu a zona de suporte. Não vejo nada agora, tá? Principalmente para compra por enquanto não vejo nada. Tem zona de suporte lá embaixo nos R$ 21. Talvez se chega lá, deixar alguma falha, né, de fundo, alguma coisa, ok, mas por enquanto não temos nada, tá? Papel com viés de baixa no curto prazo. Por enquanto deixa corrigir, tá? Não tem nada interessante. A Loop 11 cortou, ou seja, rompeu congestão em topo. Então, projetando esse alvo para baixo, essa congestão para baixo, próximo alvo para a Loop, 28,55. Tá? Inclusive, deixa eu ver se bate com essa zona de suporte aqui, olha. Dito e feito. Um alvo muito bonito para a Loop 11, porque tem confluência com zona de suporte aqui principal, onde já serviu 1, 2, 3 vezes. E se eu puxo um pouquinho mais para cá, ainda é um número de força importante que também já serviu como resistência. Tá? Então, vamos lá, de novo, estrutura. Qual que era a estrutura anterior? Estrutura de alta, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Vocês entenderam, né? Movimentação de alta, estrutura de alta, né? O que ele faz? Congestiona em topo, tentou romper para cima aqui, olha, falhou feio. Quando a gente tem a tentativa de um rompimento de um lado e ele acaba falhando, abre a expectativa para ele testar o lado oposto. Foi o que aconteceu. Não conseguiu se segurar na zona de suporte e agora ele começa a montar uma estrutura de baixa, tá? Olha, estrutura de baixa, caindo bem, volume de venda, é isso que eu falo de estrutura, tá, pessoal? O alvo para a Loop 11, a faixa dos 28,55. Soja 3, por enquanto não vejo nada, tá? Mas no semanal tá interessante. Interessante no sentido de tentar pegar algo na contratendência, quem sabe a formação de um fundo para soja 3 nessa região, para tentar pegar pelo menos um repique pelo semanal. Porque se eu pego e passo aqui, ó, uma zona de suporte, ou seja, eu tenho um número de força muito importante. Olha. Ele serviu aqui como suporte, depois ele rompeu, suporte, 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 depois aqui como resistência, resistência, voltou suporte e agora de novo nessa região. Então, olhando pelo gráfico semanal, eu vejo a possibilidade de um contratendência assim, tá? Na região aqui dos R$ 12, um stopzinho nos 11,25, para tentar pegar um repique, até média móvel de 20, um upside de 14%. Vamos olhar a média móvel de 9. Até média móvel de 9, olha, já dá 6,18. Depois até média móvel de 20 dá os 14, né? Olha. Pode ser sim, tá? Pode ser sim. Já pelo diário, agora que eu vi, olha isso aqui, pessoal. Agora que eu vi, bateu o alvo nosso, olha. Da bandeira de baixo que eu tinha comentado com vocês, nem tinha reparado. De novo, mesmo cenário. Lembra a Loop, ó? Olha lá, ó, congestão em topo, quebrou essa congestão, fez uma forte movimentação de baixa, fez uma perna de baixa, corrigiu em forma de bandeira, acionou a bandeira aqui, olha, no pivôzinho, a gente projetou para baixo o mastro até aqui, e essa semana aqui ela bateu no alvo, tá? Então movimentação assimétrica muito bonita, e como bateu esse alvo aqui, de 100%, pode ser que de fato que ela faça um repique, tá? Então, ajustando isso com o contexto que a gente acabou de olhar no semanal, eu acho super válido uma tentativa de contratendência em soja 3, beleza? Atendendo aos pedidos que me comentaram para eu olhar ativos do setor de agro, para não ter que ficar olhando todos os dias os mesmos ativos do setor de agro, que o que me vem na cabeça agora é soja 3, Raiza 4,
SLCE3, Agro 3, não lembro agora se eu já falei. Mas pede os ativos em específico, que eu sempre trago análise aqui sem problema nenhum. Beleza? Inclusive, se tiver mais ativo do setor agro aí da sua preferência, pode deixar aqui nos comentários, que é até bom que eu já salvo na minha lista aqui, e aí fica mais fácil de eu trazer para vocês, em especial para você que solicitou nos comentários. Beleza? Sem problema nenhum. Vou dar uma olhada rápida em Agro 3. Bem lateral, tá? Por enquanto ainda não tem nada interessante. LCE3, por enquanto também nada, né? O papel chegou a fazer uma forte distorção de preço, mas voltou a corrigir, ainda tá bem fraco. Ainda não vejo nada. Beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês. Já passou agora que eu olhei aqui demais do tempo do que era para ter passado, mas enfim, espero que tenham gostado. Se puder deixar um feedback, um comentário aqui, agradeço muito. E volta amanhã. Agora é descansar, dormir, que amanhã, para quem já acompanha aqui os vídeos de sábado, 4 horas da manhã eu tô de pé. Vou correr, não sei se 10 ou de 15 quilômetros, não sei ainda, vamos ver. E volto cedinho para gravar já o vídeo para vocês. Beleza? Um abração e fica com Deus, pessoal.